Primeiro, eu queria ter o otimismo do deputado professor Wendel. O otimismo que eu não trago nesse momento, inclusive pela ausência dos diretores das escolas particulares que foram convidados e não estão presentes aqui, nenhum diretor de escola particular. Não estão aqui. Já mostra toda a negligência em relação ao tema, em relação àquilo que a gente está discutindo aqui nesse momento. Quando eu digo que eu tenho conhecimento sobre o tema, falo aqui como professor de 22 anos de escolas particulares. E sei muito bem qual é a política que as escolas particulares elas têm em relação à pessoa com deficiência. Mas, especificamente, queria trazer a discussão para o âmbito aqui de Belo Horizonte. Essa audiência ela foi motivada por uma matéria que saiu do jornal O Tempo. Inclusive, a Cíntia, que está aqui, saiu na foto daquela matéria, e nós tivemos uma série de mães, talvez algumas delas estão presentes aqui, depois vão poder falar, que tiveram a coragem, que muitas mães não têm, de irem até um veículo importante de comunicação e denunciar uma política, muitas vezes velada, mas muitas vezes aberta, de promoção, de exclusão por parte das escolas particulares aqui de Belo Horizonte. Eu quero só lembrar que Belo Horizonte tem um histórico que é muito complicado. Nós estamos falando do único sindicato do Brasil que chegou a mover uma ação contra a lei de inclusão. Não estava lá a Zuleika, isso já tem um tempo, mas só para a gente recordar aqui, eu como historiador, a gente precisa resgatar um pouco a história, mas nós estamos falando de um sindicato que representa as escolas particulares, que já no passado chegou a entrar com uma ação na justiça para derrubar a lei de inclusão. Então, nós não podemos aqui contemporizar, me perdoem, já que eu vou usar até um termo aqui, que é um termo pesado, mas é um termo que, de fato, explicita bem aquilo que acontece em relação ao tratamento com as pessoas com deficiência nas escolas particulares. Uma política higienista, de higienização, uma política de promoção da exclusão com aquele papo, mas seu filho não vai se adaptar aqui na escola. A nossa escola ela não foi feita para o seu filho. Ele não vai conseguir acompanhar as outras crianças. É assim que acontece. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para esconder isso. Me perdoem. Nós temos aqui uma sutil política que é a tal da avaliação que é feita, que é realizada nas escolas, que deveria ser uma avaliação diagnóstica, mas não é uma avaliação diagnóstica. É uma avaliação que é feita para que a escola depois ligue na sua casa para dizer, olha, o seu filho, infelizmente, não conseguiu passar na avaliação. Disse muito bem o deputado professor Wendel, porque eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu vivi isso. Eu sou um deputado do interior, Zuleika, e eu já fui diretor de escola também particular, e eu conheço muito bem as leis, mas vou deixar para os doutores tratarem dela, mas poderia discorrer sobre a LDB, sobre a Constituição Federal, poderia discorrer sobre a lei de inclusão, não vou entrar no âmbito dessas questões. Vou trazer aqui para o âmbito pessoal. Eu vim aqui para Belo Horizonte no início desse ano e trouxe a minha família. E sou pai de um menino que tem dislexia, descalculia, disnomia, disgrafia e déficit de atenção. Vejam que ele não tem autismo, que ele não tem Down, mas ele possui problemas cognitivos, déficits de aprendizado e que não proporciona a ele um acompanhamento da turma, digamos assim,
que seja normal. Tenho todos os laudos. E por uma questão identitária, ideológica, por uma questão até geográfica, eu procurei uma escola católica, e eu sou católico, por me identificar, inclusive, com a pedagogia da escola, fiz um estudo, levantei tudo que a escola poderia proporcionar. E foi, doutor Luiz, para tal da avaliação, da prova. Na hora da prova de seleção, obrigado, na hora da tal da prova de seleção, eu chamei a supervisora. Falei assim, olha, eu queria dizer o seguinte, eu estou trazendo aqui um menino reprovado, que teve seríssimos problemas emocionais no ano passado, por conviver com um avô que estava com câncer terminal, por conviver também com um pai que teve que se ausentar por causa de campanha política, inclusive que era seu professor e que acompanhava o tempo todo na sala de aula. E isso mexeu demais com o emocional dele. Ele vai muito mal nessa prova. Talvez vocês não vão conseguir ter um aluno brilhante nessa escola, mas não percam a oportunidade de terem um brilhante ser humano, que é o que é mais importante quando a gente trata de educação. Para minha não surpresa, eu recebo o telefonema, eu recebo a ligação depois dessa escola dizendo simplesmente o seu filho não pode estudar na escola porque ele foi muito mal na prova. Eu não quis procurar os caminhos da justiça, doutora, porque naquele momento, já por conta de toda a fragilidade do meu filho, eu busquei uma escola que o acolheria sem olhar aquilo que muitas vezes as escolas de Belo Horizonte, não, muitas vezes não, na maioria das vezes elas olham, o ranking do Enem. Porque essa é a principal preocupação. Mas será que esse menino ele vai colocar o nome da escola no ranking do Enem? Porque isso, infelizmente, tem sido olhado com muito mais ênfase do que com qualquer outra coisa. Eu lamento como educador, eu lamento como professor, eu lamento como estudioso da educação inclusiva, dona Vilma, que as nossas escolas, e eu digo nossas, porque elas estão aqui em Minas Gerais, estão aqui na capital, elas percam a oportunidade de permitirem que o menino autista conviva com as outras crianças, o que muda drasticamente o ambiente de uma sala de aula. Que elas se furtem de colocar um menino com Down na sala de aula, o que muda drasticamente até mesmo o comportamento daqueles alunos que muitas vezes sofrem de uma egolatria narcisista, porque tem aquele mundo fechado, mas passam a conviver, deputado Zé Guilherme, com essas crianças com deficiência que são capazes de transformar o ambiente à sua volta. Eu lamento que essa política higienista ela impere no nosso meio, e por isso a gente chamou essa audiência pública aqui para dar às escolas particulares de Belo Horizonte, ao sindicato, a oportunidade de mudar isso. Porque se não mudar através do diálogo, nós vamos entrar com uma grande ação civil pública para que a lei ela possa ser cumprida, porque ela existe e ela, de fato, precisa ser cumprida pelas escolas particulares de Belo Horizonte, porque chega de exclusão, chega de política higienista. Todos aqueles que estiveram presentes nessa audiência, tenho certeza que nós vamos avançar muito depois da mesma, por tudo aqui que foi debatido, discutido. Queria dizer que a minha inspiração maior para estar nessa luta está aqui. Fica de pé, Davi. E chegou aí já no final. Mas também, além do Davi, eu trago na minha história de professor tantos alunos especiais, porque, de fato, só quem é pai, mãe de aluno especial e teve a graça de ser professor de aluno especial, sabem, de fato, quanto eles são especiais e o quanto eles muito mais me ensinaram do que eu ensinei.
Então, em nome do Rick, em nome do Matheus, em nome de tantos outros que eu não vou nominar aqui, porque são vários que marcaram a minha vida, o Pedrão, né, Davi, com a síndrome de Asperger, e que tanto me ensinou, que era um aluno que todos os dias me recebia na porta da sala, dizendo, professor, eu te amo. Em nome deles é que a gente, sabe, Zuleika, levanta essa bandeira. Quando eu usei o termo, ele é forte, higienista, esse termo é um termo de um filósofo chamado Michel Foucault, que ele lá no século XVIII disse que quando a sociedade não sabe lidar com o problema, ela cria um processo de higienização. O pior é que quando ela sabe lidar, higieniza da mesma forma. Porque nós já sabemos, nós temos uma excelência em termos de leis, em termos de questões jurídicas no país, em termos de formação. Tanto é que nós somos copiados por vários países aí em termos de inclusão. Nós chegamos a esse patamar. Precisamos colocar em prática. Eu só quero dizer que, quando eu falo que eu sou chato, enquanto nós estávamos aqui, eu mandei um e-mail para a Associação Nacional de Educação Católica, repudiando também a não presença dos diretores das escolas católicas aqui nessa audiência. Eu, como católico, como diretor, ex-diretor de uma instituição católica, a palavra que eu tenho é decepção pela não presença desses diretores aqui. Mas quero parabenizar pela coragem de estar aqui e pedindo que, como diretora de um sindicato que representa tantas escolas, abrace conosco essa causa, porque, do jeito que está, não dá para continuar. E vocês têm aqui um deputado que vai fiscalizar, vai pegar no pé, vai estar o tempo todo cobrando e exigindo que a legislação seja cumprida e que essas pessoas, pelas quais o doutor Paulo derramou as suas lágrimas nessa tarde, elas serão defendidas pelo meu mandato. Isso vocês podem ter certeza. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Cleito.